Olá, bem-vindos a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Vamos estudar uma obra fantástica entre o Antigo e o Novo Testamento, um livro de David Russell. Esta obra foi colocada no nosso grupo de debates, nosso grupo de estudos e debates, uma obra fantástica, magnífica. Confesso que eu até então não conhecia esta obra, eu pensei até que eu a conhecia, mas eu não a conhecia, passei a ler e vou trazer aqui para vocês. Vamos fazer uma leitura crítica, explicativa desta obra que eu estou achando, até o momento que estou lendo, sensacional. E vamos estudá-la praticamente aqui por completo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Os outros estudos não vão parar. Vamos continuar lendo a Bíblia Desenterrada, tem outros livros também que nós vamos começar a trabalhar aqui, mas esta obra aqui realmente é muito boa e eu não poderia deixar de trazê-la aqui para vocês. Vamos desde o capítulo 1 e avançando, tá bom? Parte 1, o pano de fundo cultural e literário. Judaísmo versus helenismo. Vamos lá, vamos conferir. Os anos que se estendem de 200 AC a 100 DC, geralmente citados como período interbíblico, são de fundamental importância tanto para o cristianismo como para o judaísmo rabínico, porque foi durante esses séculos que, num sentido muito especial, o caminho foi sendo preparado para o aparecimento dessas duas grandes crenças religiosas. O propósito deste livro é examinar, embora resumidamente, a cultura e a literatura desses importantes anos e analisar o desenvolvimento de certas crenças religiosas cuja influência foi sentida particularmente dentro da igreja cristã em crescimento. Ao longo de todo esse período, os judeus estavam rodeados pela cultura e civilização gregas e, particularmente na dispersão, muitos tiveram que adotar a língua grega ou como seu único idioma ou como alternativa à sua própria língua, o aramaico. Era inevitável que eles fossem influenciados e profundamente pelo ambiente helenístico em que viviam. O surpreendente é que a reação deles a esse ambiente não foi tão marcante e que, apesar da pressão trazida sobre eles, eles conseguiram manter sua distinta fé judaica. É interessante nós observarmos este ponto em que o autor ele irá afirmar que eles conseguem manter, vamos dizer assim, as suas distintas características da fé judaica, ou seja, especificidades da fé judaica. Mas, claro que nós também vamos a estudar aqui e nós vamos ressaltar que ocorreram apropriações, amálgamas, vamos dizer assim, influências, elas ocorreram. Então o próprio autor deixou claro que por causa da língua, do contexto cultural em que eles estavam inseridos, inevitáveis influências surgiram. Mas o núcleo característico, que dá origem, vamos dizer assim, que tem uma certa caracterização do judaísmo, ele consegue evoluir, absorvendo, amalgamando, sincretizando, e ele avança. Isso também vai acontecer com o cristianismo. Aliás, vocês já me viram muito explicar isso nos nossos canais. Vamos continuar lendo a obra, que é muito boa. No período de 170 a.C. a 70 DC, o nacionalismo judaico desempenhou um papel mais importante na resistência ao avanço do helenismo. Como veremos, esse nacionalismo não foi motivado apenas por objetivos políticos, mas também por ideais religiosos oriundos de uma devoção profunda por parte de muitos e arraigados em firmes convicções teológicas. Outra coisa interessante, que nós vimos exatamente também isso, por parte do professor André Leonardo Chevitarese, do livro dele que estamos lendo, também sobre judaísmo, cristianismo e helenismo. Ele, especificamente, ele vai trabalhar o livro de Daniel e demonstrar isso na oração de Daniel. Essa forte característica, esse forte apelo nacionalista, vamos dizer assim, daquele grupo de judeus que viam o helenismo como uma ameaça.
principalmente naquele período ali de Antíoco Epifânio, Antigo Quarto Epifânio. Então, isso aí é muito interessante nós observarmos estas características, até para entender em que aspectos os sincretismos irão aparecer. Porque o judaísmo, ao contrário do helenismo, representava não tanto um modo de vida, mas um movimento religioso nacional. O doutor F.C. Burkt, escrevendo sobre o judaísmo desses 2 séculos e meio, descreve-o como uma alternativa para a civilização, como se considera então. Ele não era apenas uma alternativa, mas era a alternativa, pois na convicção de muitos, o judaísmo conduziria, afinal, os homens para o reino de Deus, cuja vinda precederia a nova era determinada por Deus. Eu não usaria, né, aqui no livro a palavra Deus, vamos dizer assim, uma nova era que seria ali instaurada por Deus, mas eu diria o pensamento judaico com a sua nova era messiânica. E não uma nova era determinada por Deus, mas uma era messiânica. O Deus dos judeus. Esse sentido sim, tá bom? No sentido de que esses judeus, ou esse tipo de judaísmo, ali das crenças pujantes ali, fariseus, essênios, eles, dentro da sua convicção, dentro da sua perspectiva, na ocorrência dessa era messiânica, seriam eles que liderariam o mundo, ou que levariam o mundo à frente, né? Ou que estariam à frente, né, desse novo paradigma mundial da instauração de um reino de Deus judaico, messiânico na Terra. E esta crença, ela vai ser absorvida pelo cristianismo. Inegavelmente, inevitavelmente, é o que vai acontecer. Nós devemos entender também que essa nova era messiânica, apesar de ter um apelo geral de diversos grupos, né, judaicos, mas também cada grupo sectário tinha uma visão muito específica de como isso poderia ocorrer. A gente vê, por exemplo, no cristianismo as influências essênias, mas lembre-se que tinha o corrente, o usual, o popular livro de Enoque. As tradições enoquianas corriam, fervilhavam também naquele período. Lembre-se também, talvez você esteja chegando agora, não saiba muito sobre esse período do judaísmo do Segundo Templo, do ponto de vista da cultura material, do ponto de vista do que acontecia ali. O livro de Enoque estava em cura, suas cópias em aramaico. O livro de Enoque era popular, o livro de Enoque influencia o Novo Testamento. O livro de Enoque não está somente citado em Judas ou Pedro, mas ele também está citado nos evangelhos, em Hebreus, nas cartas paulinas, no Apocalipse, tá? Tudo isso. O professor aqui já formalmente demonstrou os paralelos, tudo certinho. Então lembre-se que havia uma expectativa, vamos dizer assim, popular, comum, geral, de uma era messiânica. Beleza, vemos isso até essas expectativas no livro de Enoque. Mas também os sectários, a gente pega os manuscritos do Mar Morto, por exemplo, vemos também que o judaísmo sectário, ou seja, as seitas judaicas, também tinham as suas visões peculiares de como seria essa nova era messiânica, ou era, vamos dizer assim, de um reino judaico. Porque quando fala assim, uma nova era determinada por Deus, parece algo genérico, cristão, e não. Né? Eu estou falando assim na nossa língua portuguesa, e não. Mas era algo do pensamento judaico, tá bom? Muito bom, né? Vou parar por aqui, para o vídeo não ficar tão longo, ok? E a gente vai continuar estudando essa obra. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Um abraço a todos. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to